Eu queria fazer só alguns comentários antes de passar a palavra, Glauco, para destacar talvez alguns pontos que apareceram um pouco nas falas da Evelyn e do Humberto e outros que não apareceram tanto, se me permitem. Eu acho que tem, para pensar uma ordem lógica, fazendo um pouco aquela viagem redonda que o Faoro sempre diz que o argumento na verdade, termina onde começou. Acho que, quando a gente fala em reforma do Estado no Brasil, a gente está pensando, sobretudo, na dimensão econômica da reforma do Estado, que é extremamente importante. Estamos pensando em reforma do Estado, nós estamos pensando que o país tem um déficit inviável anualmente, é uma coisa impressionante. O crescimento da dívida pública em relação ao PIB é assustador. O país não tem de onde tirar receitas muito mais para conseguir pagar isso nos próximos anos. Nós temos uma conta previdenciária assustadora para os próximos anos. Só que, e aí é o primeiro ponto, se a gente não juntar a dimensão econômica da reforma do Estado com uma dimensão de desempenho, nós não vamos chegar a lugar algum. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós não conseguirmos, é importante reformar o Estado no que se refere à sua estrutura de despesas, custos, a sua solvência, em última análise, mas se as políticas públicas não chegarem aos cidadãos com algum grau de qualidade, nenhum governo se sustenta no Brasil. Os economistas não perceberam isso ainda. A maior agenda de economistas no país não foi Plano Real, não foi Palocci, foi este governo Temer. E a popularidade do presidente está quase no subsolo. Não se sustenta. Isso explica os resultados eleitorais do país. Eu faço qualitativas constantemente nas eleições, as pessoas querem serviços públicos. E se por um lado o Estado é agigantado, em várias dimensões, né, Alberto? Não é só assim, tamanho, gasto, em várias dimensões, por outro, o Estado é ausente em outras diversas, dezenas de dimensões na vida do brasileiro. Então nós temos que fazer, esse é o primeiro ponto, uma reforma do Estado que junte a dimensão econômica com a dimensão do desempenho. Se não fizermos isso nos próximos 2, 3 anos, o país vai ficar ingovernável. E o crescimento do populismo ao estilo Erdogan, que é o que está ocorrendo em alguns países, nas Filipinas, na Polônia, na Turquia, esse é o destino no Brasil, sinto informar. Segunda coisa importante é que reforma de gestão pública só faz sentido se chega às políticas públicas. Porque senão vira uma mudança de estruturas, regras, instituições, mas o que chega aos cidadãos são as políticas públicas. E de um modo ou de outro, por mais que, na minha opinião, tenha havido melhorias na gestão pública nos últimos 20 anos, elas chegaram um pouco às políticas públicas. Talvez naquela que tenha tido um maior grau de eficiência e efetividade ao mesmo tempo, que é o Bolsa Família, é uma grande reforma de gestão. É um modelo claramente marcado por um processo muito fino, digamos, de definição de público, de monitoramento, e que teve um resultado fantástico. Só que, no geral, as políticas públicas reagem às reformas de gestão. Este é o ponto. Então, se a gente não conseguir chegar à lógica das políticas públicas, à lógica do serviço público no nível mais micro, Humberto, não se consegue fazer assim. Porque o que é gestão pública para o cidadão médio é o que acontece na delegacia de polícia, é o que acontece na UBS, é o que acontece na escola. É isto. Eu sei que é uma tarefa difícil, as culturas setoriais, etc., mas nós temos que fazer reformas de gestão. Quando eu via o que a Evelyn, por exemplo, apresentava em termos de gestão de pessoas, e que, no geral, é muito ruim no Brasil, na verdade, seja pelas regras, seja pela falta de estratégia, essa gestão de pessoas tem que chegar no diretor escolar, como lá disse lá o Goldenberg. Essa gestão de pessoas tem que chegar à universidade. Se ela não chegar, na verdade, nos grandes serviços públicos do Estado, na lógica das políticas públicas, nós vamos sempre ser considerados ETs. Esse debate de administração pública é um debate de ETs. E aí, ET por ET, preferiu ficar com os economistas. Porque eles vão lá, cortam, tal, tem um argumento, os mercados agradecem e pronto. Então, eu acho que a gente tem que fazer a junção
dessa reforma de gestão com as políticas públicas. Pegar o debate das políticas públicas, por exemplo, o debate na saúde, talvez seja o debate mais interessante para entrar na discussão de gestão pública. Porque o país fez mudanças institucionais de gestão importantes na saúde, algumas mais sistêmicas como o sistema, outras mais fragmentadas como organizações sociais. O Brasil gasta em termos per capita, em termos de gasto público na saúde, menos do que a OMS propõe, e tem um sistema universal de saúde. Claro, a primeira resposta seria: é preciso combater o subfinanciamento da saúde, e que existe, é matemático, como há o subfinanciamento da educação básica, é matemático. Mas isso não vai bastar. E aí a discussão de gestão pública tem que entrar, como é que a gente vai gerir a articulação entre os equipamentos de baixa, média e alta complexidade no Brasil, que é completamente desarticulado isso. E terceiro ponto, que está no documento, eu acompanhei o documento ao longo do tempo, né, na internet, é a questão federativa. Quem presta, quem implementa políticas públicas no Brasil são os estados e municípios. A União tem um papel muito importante de normatização, tem um papel muito importante redistributivo. Se a União não fizesse o trabalho redistributivo, o país seria mais desigual. Outro dia me chamaram para essas conferências de prefeitos da Confederação Nacional dos Municípios e lá fazendo um discurso dizendo: os recursos têm que ficar onde estão os municípios. E olhar a plateia, não tinha Belo Horizonte, não tinha Porto Alegre, não tinha São Paulo. Quando me chamaram para falar, eu falei assim: vocês chamaram a pessoa errada, porque se isto ocorrer, vocês não terão dinheiro. Vocês não entenderam nada do que acontece no país. E quem realiza, e a União tem um papel normatizador, redistributivo e indutivo. A União pode induzir comportamentos, e o faz regularmente. Mas quem implementa as políticas públicas são os estados e municípios. A gente fica preocupado com a situação da União, porque talvez ela tenha um efeito macroeconômico pior para o país. Essa é a minha maior preocupação. Você tem um efeito... Mas do ponto de vista da qualidade de vida dos cidadãos, me preocupa é a baixa qualidade do funcionalismo público nos estados e municípios, na média, as baixas capacidades estatais. Só para dar um dado a vocês que a gente fez lá no Todos pela Educação. Até 2022, cerca de 50% dos professores estaduais no Brasil vão se aposentar. E não haverá professores para substituí-los. Enquanto isso, todo ano tem concurso da Receita, todo ano tem concurso do Itamaraty, nada contra a Receita e Itamaraty. Mas o Brasil, de Brasília, está autista. Então, nós temos que pensar a questão federativa, pensar como criar mais capacidade estatais dos estados e municípios, como aumentar as formas de colaboração. Uma das pessoas que vem aqui no evento de educação, o Maurício, foi meu aluno, ele era da carreira dos gestores, hoje ele é consultor do Senado, foi secretário municipal de educação em Sobral. E o caso do Ceará é um caso impressionante. O que eles conseguiram em educação tem a ver com a articulação federativa entre o governo estadual e os governos municipais. O que estados grandes como Minas e São Paulo não conseguem fazer. O IDEB, ele falseia um pouco uma realidade que é a seguinte: se você colocar o IDEB vis-à-vis nível socioeconômico das famílias, que pode juntar renda e escolaridade, o Ceará está muito acima do Brasil de São Paulo. É que o nosso legado histórico é muito melhor. E eles resolveram isso via federalismo. O Espírito Santo está fazendo a mesma coisa agora, o Acre fez isso. Então nós temos que pensar em experiências federativas. Outro dia o Ricardo Paes de Barros, o PB, pegou os resultados no país de educação e mostrou aqui. Vamos pegar qual é o resultado em termos territoriais do lugar mais rico, ou entre os mais ricos que têm melhor desempenho, entre os mais pobres que têm melhor desempenho. Entre os mais ricos é o oeste do Paraná, entre os mais pobres ali na região da Chapada, na Bahia. O que unifica essas regiões? Em ambas há mecanismos de arranjo intermunicipal entre os municípios. Por quê? Porque é quase impossível para um país em que quase 70% dos municípios têm até 20 mil habitantes prover serviços públicos de alta complexidade sem articulação entre os municípios. É quase impossível num país que tem
um pouco mais de 60% da população, segundo os últimos dados do IBGE, morando em regiões metropolitanas, fazer políticas públicas não metropolitanas em regiões metropolitanas. Isso é quase impossível. Então, nós temos que melhorar o federalismo para melhorar a gestão pública. Senão não vai adiantar nada. A gente tem no Brasil, e termina a questão do federalismo, a gente tem uma baixa capacidade de disseminação do que dá certo no federalismo brasileiro. Uma baixíssima capacidade. Se a gente não moldar o federalismo para ter mais capacidade de disseminação do que dá certo, nós vamos ter um resultado muito fragmentado, Humberto. É isso que é o Brasil. O Brasil é um país fragmentado de resultados de políticas públicas. O quarto ponto, o Humberto citou de uma forma mais curta, talvez de forma mais educada do que eu falarei, e talvez ele que esteja correto, é a questão dos controles. O Brasil está se tornando inviável como gestão pública por conta dos controles. Eu vou direto ao ponto. Acho que nós criamos um sistema de controles que é o inverso do que está ocorrendo no mundo. Leiam lá o livro do Pollitt sobre o sistema de controle. Vamos fazer um sistema de controles que é prévio e superior à gestão. Os países estão fazendo o contrário. O controlador é constituído posteriormente à definição política e gerencial da gestão. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos gastando bilhões em controle, porque aí eu estou colocando não só os tribunais de contas, as controladorias, mas o Ministério Público, para resultados pífios de políticas públicas. Lembrando, os controles não são responsáveis por políticas públicas. Quem são os responsáveis são os gestores e os políticos, aqueles que nós todos os dias xingamos e que concorrem a eleições de 4 em 4 anos. Nós criamos um sistema que vai inviabilizar a administração pública. E repito o que falei antes, se a administração pública for inviabilizada, porque os gestores não vão querer tomar decisão, os políticos não vão querer tomar decisão, Edogran é o mínimo que nós vamos chegar. O Bolsonaro entendeu bem isso. Vocês podem ficar bravos, mas o Bolsonaro entendeu bem isso. E o general Mourão também. Ou seja, nós criamos um sistema que, na verdade, ele é uma bolha que se retroalimenta de controle. Aliás, no qual a gente coloca muitas das melhores cabeças do país para evitar que a gente faça políticas públicas. Eu acho que isso não vai dar certo. Não é o que o mundo está fazendo. Eu acho que a gente tem que ter uma outra visão de controle e saber que, se nós não viabilizarmos as gestões federal e, sobretudo, estaduais e municipais, porque lá estão os cidadãos, o populismo vai crescer no país. Tem a menor chance de ser outra coisa o destino do país. E termino, no quinto ponto, o Joaquim Nabuco, no abolicionismo, para lembrar uma coisa aparentemente distante, tem uma frase célebre de 1881 que dizia: o serviço público é a vocação de todos no Brasil. Não era um elogio, não fiquem preocupados. O que o Nabuco estava dizendo ali é que todos almejavam estar ou beneficiar-se do serviço público, contanto que não se falasse do lado público do serviço público. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma mudança maior cultural no país. Veja, nós vamos ter uma grande parte de aposentadorias nos próximos anos. O Estado não vai ter gente no segurança pública, na educação e na saúde. É isso. Isso o pessoal discutindo o Estado mínimo. Entenderam nada do que é o país. Um país de 210 milhões de habitantes, com quase próximo de 25 milhões de pobres em pobreza absoluta, e os caras discutindo isso. Entenderam nada do que é o país. Tem que matar muita gente para resolver esse problema desse jeito. Só que o problema é o seguinte: sob que cultura política nós vamos resolver esse problema? O Brasil é o país em que o direito administrativo é feito para ser maior do que o mapa do problema, para lembrar o famoso conto do Borges. O sujeito que faz o mapa maior do que a própria cidade. É isto. O direito administrativo, Humberto, é o contrário de tudo que você falou. Recomendo o livro do Carlos Ari, o Direito Administrativo para Céticos. A comunidade jurídica externa e interna ao sistema de justiça não quer que mude a administração pública no Brasil, porque tem uma concepção cultural do que é o serviço público.
uma parte das carreiras de Estado, de pessoas muito qualificadas, algumas com boas intenções, muitas, milhares até com boas intenções, se veem como um grupo à parte da sociedade brasileira. Nós estamos discutindo hoje lá em Brasília os penduricários do judiciário. Isso porque não discutem que o Ministério Público não coloca na internet quanto as pessoas ganham, só com lei de acesso à informação. Isso porque o Ministério Público é o responsável por controlar as pessoas. Acho sensacional essa ideia. Em que o juiz que é mais aplaudido cotidianamente ganha o dobro do teto constitucional na sua média mensal. Isso é assustador. Isso é o moralismo, digamos, surreal. Em que a Receita Federal está discutindo, digamos, um adicional para trabalhar. Em que a Advocacia Geral da União está discutindo ganhar dinheiro privado porque trabalhou para o Estado. Essa vocação do serviço público, para lembrar o Nabucco, é assustadora. Em Brasília, o Humberto Evelyn conhece mais do que eu nisso, porque viveram isso diretamente. A Ilha da Fantasia é assustadora. O país está em chamas e as carreiras estão discutindo como manter-se no lugar. Talvez uma hora, certa feita, ainda no governo Fernando Henrique, vem um técnico, um gestor da área digamos, de previdência social da Suécia, que quando eu apresentei o sistema previdenciário brasileiro, ele disse: isto aqui é um tributo, é uma homenagem à desigualdade. Eles queriam homenagear a desigualdade, criaram isso. Suécia. E esse passivo, gente, significa hoje que o Estado brasileiro nos próximos 10 anos vai gastar grande parte da sua despesa com o pessoal pagando aposentados, enquanto faltarão pessoas na ponta. Quem que nós vamos selecionar para ser servidores públicos no país? O que os cursos na universidade discutem sobre isso? O Brasil criou um sistema único da saúde e a principal mudança que tinha que ser feita era mudar os cursos de medicina. Porque as pessoas fazem medicina não para entrar no sistema único de saúde. Fazem, na verdade, com uma visão cultural que é o inverso do sistema único de saúde. Forma-se no Brasil, nas áreas de pedagogia e licenciatura, uma grande parte da população desse grupo universitário que vai estudar lá não quer ir dar aula nas escolas. Odeia as escolas, mas não fique preocupado. Quem nos ensinou a isso são seus próprios professores na universidade. Então nós temos que mudar um pouco no que nós queremos do serviço público. O maior problema do Brasil é a desigualdade. Mas é muito desigual. Se nós quisermos um serviço público em que todos que conseguem entrar no estamento burocrático se autoprotegem, Humberto, essa reforma pode ser feita meio, eu chamo de reforma estética, né? Você faz uma mudancinha ali, dá um nome bonito, faz umas reformas estéticas, mas não vai chegar ao âmago do problema. A nossa elite tem que descobrir que o serviço público deve servir ao público. E que servir ao público vai significar, de certa maneira, perder aquilo que essa elite acha que são direitos, mas são privilégios. Se nós não fizermos isso, é Edogran mesmo. Não tem muita saída. Não tem outro lugar para nós a não ser um lugar para um populismo anti-institucional que vai querer falar diretamente com o povo e vai propor soluções. Veja, a solução do Bolsonaro sobre as armas, não estou nem querendo discutir as suas qualidades do ponto de vista, não são muitas, é claro, do ponto de vista do resultado de políticas públicas, mas é a admissão do fracasso do Estado. Ontem eu falava a policiais militares e disse, se ela for levada ao limite, para que teremos ter polícia militar? Portanto, acho que a gente tem que, e termino, falei demais, quer dizer, tem que pensar culturalmente o que a gente quer do serviço público.
E as elites do país, nos incluindo nelas, são muito responsáveis pelo que está acontecendo hoje no país. São muito responsáveis pelo nascimento desse populismo, porque em Brasília, eu dei aula para o curso lá dos gestores, lá para todas as carreiras de gestor, para a APO, eu dei para, digamos, desde 93, pelo menos, até muito recentemente, turmas de várias carreiras de Estado com pessoas extremamente qualificadas. Extremamente qualificadas. Grande capital humano. Como o Ministério Público tem, como o Tribunal de Contas tem gente muito qualificada. Mas estão atuando para se autoproteger. Para que o serviço não seja serviço do público. Para que o Estado não funcione. Acho que a primeira reforma da gestão pública que nós temos que fazer é recuperar a ideia de público. É isso. Quem gostaria de falar mais, fazer perguntas? Daniel. Você tem microfone? Olha só quem. Você conhece essa pessoa aqui? Quem for falar, se apresente, me disse o professor Glauco. Bom, eu não pedi o microfone, mas deixa eu falar 2 minutinhos só. Daniel Nemberg, eu sou vereador e secretário municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que tem aí 2 questões que talvez a Evelyn e o Humberto pudessem falar um pouco mais. Eu foco muito na questão da desburocratização. Eu acho que um dos grandes problemas desse país é que a gente é extremamente burocrático, extremamente complexo para resolver coisas que podiam ser simplificadas e muito mais ágeis, né? E aí eu acho que tem um canal, que vocês no documento eu já tinha visto, muito interessante, a questão de governo eletrônico, de cidades inteligentes, de usar a tecnologia para ajudar a diminuir essa enorme burocracia, né? Vocês não falaram muito sobre isso, mas eu acho que está no contexto do documento, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito discutida, né? E uma outra questão, aí entra um pouco o que o Fernando falou, a ideia de a gente ter um governo único para um cidadão único. A gente tem um problema aí, o Roberto Aguni fala muito, a gente tem uma tremenda dificuldade de conseguir, aí o Humberto falou um pouco, de integrar, de trabalhar de forma transversal, de discutir um pouco o foco de fato, que é o cidadão. E que é o mesmo cidadão que usa o serviço de transporte, saúde, que muitas vezes a gente enxerga ele de um jeito muito setorial ainda, né? E isso eu acho que dá uma dificuldade muito grande da gente conseguir falar e pensar políticas públicas, que a gente precisa pensar e quebrar um pouco esses silos, né? Que não é simples, mas que eu acho que é muito importante. E só um último ponto, meio para o lado, eu sempre acho que a gente precisa discutir a questão dos cargos de confiança, a questão de que a gente tem muitos casos de confiança nesse país. É um absurdo, governo federal, governo municipal, governo estadual. Se a gente não reduzir isso, a gente pode ter avaliação por resultados, mas a gente vai ter gente sendo colocada que não tem capacidade para fazer algumas coisas. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que simplesmente não devia, né? E que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre esses 3 pontos, né? E eu estou trabalhando na área pública municipal há 1 ano e 10 meses, é um absurdo a gente ser hipócrita de que, por exemplo, segundo escalão das nossas todas as secretarias, a pessoa ganha R$5.000 e é uma pessoa fantástica, faz um trabalho que tem contrato de 60, 70 milhões para administrar. Não dá. Desculpa, não dá. Ou a gente vai pegar a gente recém-formada, gente aposentada, ou a gente quer fazer coisa errada, tá certo? Então, ou a gente toca nessa ferida e, de fato, dá para reduzir um monte de outros cargos menorzinhos, mas você precisa pagar bem quem trabalha na área pública. Hoje ninguém está querendo ir mais para a área pública, porque você não consegue... Vídeo o caso do Laurence Casagrande. As pessoas estão com medo de assinar as coisas. As pessoas não querem mais fazer isso, né? As pessoas estão assustadíssimas porque dizem, não, por que eu vou para a área pública? Eu ganho mal, trabalho muito, né? E fica todo mundo em cima de mim cobrando um monte de resultado. Por que eu vou para a área pública, né? Então, um pouco essas questões. Bom, já que me passaram o microfone, primeiro... Pode apresente-se, Beraldo, só porque tem uma transmissão. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu estou
no momento como conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, né? E achei importante esta participação aqui, porque tem uma experiência, como disse aqui o Guilherme, do Legislativo, também do Executivo, onde tive a oportunidade de ocupar um cargo de secretário de gestão, depois Casa Civil, e agora estou num órgão de controle. Bom, primeiro duas coisas queria dizer. Pena que o Fernando não é candidato a presidente, né? Porque senão nós já tivemos aqui um debate aqui que a gente não está assistindo, né? Infelizmente. E essa questão, eu tive a oportunidade de viver, essa questão da gestão não é prioridade e não faz parte da agenda. E parece que o problema da Previdência, problema tributário, do pacto, né, não passa por uma reforma do Estado brasileiro. Dado a esse momento que nós estamos vivendo, a esse ambiente, a essa grave crise que nós vivemos, eu estava até pensando nesses dias, procurar um psiquiatra, né, mas estava evitando, mas depois dessas falas aqui, acho que não vai ter saída. Vou ter que, depois do Humberto, da Evelyn, procurar um apoio. Porque realmente é lamentável, é triste, né, o que nós estamos vivendo, né, e a falta de alternativas. Não falamos aqui, você falou da redução do cargos comissionados e tal. É possível fazer isso sem uma reforma política, né? Reduzindo o número de partidos, né? Nós estamos falando em reduzir ministério, promover um enxugamento, mas para se garantir uma maioria, a primeira coisa, falamos aqui em governança, não é? Você precisa ter uma governança, tudo que o Humberto e a Evelyn disse aqui passa por decisões do Congresso. Mudanças, a Lei 866 está lá, você tem um mundo de iniciativas, inclusive constitucionais, que estão paradas lá no Congresso e não anda, precisa ter uma minoria, precisa ter um governo legítimo e que possa promover isso. Com 40 partidos, como que isso vai ser possível, né? Então, o ambiente é muito desanimador. Fomos aqui criticados, a instituição que eu pertenço hoje, e eu concordo plenamente com ela. Nós estamos fazendo uma discussão interna enorme no sentido de avançarmos para promovermos auditorias de resultado, não é? E não só da conformidade, da legalidade, que está realmente criando dificuldades ainda maiores, né? Eu penso que o próprio TCU tem ido nessa linha e tal. Mas, Fernando, nós temos um arcabouço jurídico que não permite isso, né? Muitas vezes nós estamos lá decidindo sobre contratações temporárias necessárias para atender o serviço público. Acho que você foi brilhante nesse aspecto de observar o serviço público que está sendo entregue. Não é? Quando se fala em gestão por resultados, é exatamente isso. Quer dizer, qual o resultado de uma equipe, de um programa de saúde da família, não é, que nós temos aqui em São Paulo mais de 4.000, e que nós verificamos no tribunal através de uma auditoria normal, de conformidade, que estava tudo certinho, os contratos, os concursos e tudo. Quando fomos verificar na prática o que aquilo estava acontecendo, metade da equipe não tem médico, a outra metade, os médicos não cumprem horário, não visitam os pacientes na medida da programação, do plano de trabalho desenvolvido. Imagina conseguir melhorar e dar mais eficiência a estas 4.300 equipes do Programa de Saúde da Família que nós temos, o impacto positivo que nós teríamos na qualidade da saúde, não é?
Nós temos, inclusive, indicadores no tribunal, da mesma forma que o TCU criou, mais nessa orientação da governança. Nós estamos mais focados nos insumos e nas ações que são desenvolvidas para impactar a qualidade das políticas públicas, e verificamos também, nós estamos no 4º ano já de medição e temos assistido uma queda enorme. Nós temos hoje, na avaliação, dá um número geral, que nós temos 56% de aproveitamento dos recursos, 56% de efetividade, de eficiência. Imagina, é a metade, não é, o que se pode melhorar. E, então, estamos caminhando nesse sentido. Mas você tem toda a razão, tem toda a razão. Eu saí agora da presidência do tribunal e fizemos uma avaliação interna. Nós temos um gasto de área meio do tribunal de 15%, 16% do orçamento gasto com área meio, de quem cuida de pessoal, de quem cuida da administração. Isso é inadmissível. Não é? Isso não podia passar de 2%, 3%. Está aí uma reforma que precisa ser feita. Não é? Olhar a área meio, você reduz a área meio, inovação, controle, sistema, planejamento e contrata mais médicos, mais professores. Você tem razão na questão da formação dos médicos. Nós precisamos trazer médicos de Cuba, que foram extremamente criticados, mas eu tenho exemplo, na minha cidade, os médicos que vieram de Cuba cumprem horário e são muito respeitados pela população, porque eles estão lá presentes e têm toda uma formação, não é, no sentido da saúde pública, de como atender, coisa que nós não vemos aqui na formação dos nossos médicos. Não é? Então, é um longo caminho a ser percorrido, o momento é de muita dificuldade, mas é importante, para encerrar aqui, acho que já falei demais, mas eu tenho participado de diversos grupos, e existe uma convergência, do que é necessário gestão por resultado, que é melhor, que é a efetividade, que os órgãos de controle têm que olhar mais resultados, que nós precisamos diminuir a área meio, que precisa descentralizar recursos. Então, em vários grupos, recentemente participei de um grupo da Fundação Lehman, que já há mais de um ano tem se discutido isso. Então, temos uma convergência muito grande. Não é? Então, é preciso agora convencer a sociedade, principalmente os agentes políticos, da necessidade da sua implementação. Muito obrigado. Bom, eu ando meio deprimido, fiquei mais ainda. Mas sabe por quê? É a autoflagelação. Eu não ouvi nenhum dos senhores dizer alguma coisinha boa. É tudo ruim. Eu imagino alguém do exterior, sentado aqui ouvindo isso, sairia correndo desse país. Não temos nada bom. Quais são as nossas conquistas? E elas existem. Elas existem e foram muito bem sucedidas. Nós não somos essa miséria toda. Existem, pelo menos, ilhas de sucesso. O Fernando, federalismo também, que é uma coisa extremamente importante que foi falado por vários de vocês. A USP está nessa do federalismo. A USP sai da sua excelência, e isso é verdade, para ir para o Brasil. Existe uma federação de universidades brasileiras. E nós estamos aqui. O que a gente faz para resolver isso? Eu estive em certas ocasiões em serviço público e como dirigente. Não é possível dirigir o Brasil se você não descumpre leis. É absolutamente impossível. Ou você põe seu pescoço na guilhotina, ou então você não faz nada. E eu tive que fazer isso em algumas ocasiões. Senão para. Então eu peço... alguma coisa boa a gente tem que ter também. Nós temos que sair um pouco disso. Fernando, Hitler fez muitas coisas boas também, viu? Pelo amor de Deus, eu acho que tem que ter uma visão mais global. Então, concordo com todas essas críticas, pelo menos a maioria delas. Nós somos um país que é extremamente
burocratizado. Parece que as leis foram feitas para não deixar nada andar. Mas algumas pessoas vão precisar de muito psiquiatra. Vamos tentar ver se existe alguma esperança, uma mensagem de esperança. Tá? Dívida pública, por exemplo, o Japão tem vários, é muito maior que o Brasil, são 5, 6 vezes. Por que lá é bom e por que aqui é ruim? Quer dizer, a gente tem que fazer essa análise um pouco mais profunda, entende? Isso eu acho que é importante, para pelo menos deixar mais expectativas nesses nossos jovens, né? Porque a nossa juventude, eu acho que é ela que é a nossa esperança, né? Eu já estou no final. Só para respeitar Weber, no Brasil falta a boa burocracia weberiana, saber profissional, profissionalizado, mérito, uma série de condições que a gente esquece e trata da burocracia no mau sentido, né, de papel, etc. Eu tenho um comentário, né, sobre o caminho para a reforma ou para as reformas. A gente acompanha o trabalho de vocês, a Evelyn como empreendedora na área de criar instituições, o CONSAD, etc. E há muitos temas que nós conversamos há muitos anos, com a necessidade de rever as práticas do funcionalismo, há uma crítica muito grande, muito interessante, e que avança muito pouco. Então há um descompasso entre o conhecimento da academia, dos gestores, e o avanço real. E também um grande descompasso entre o conhecimento acumulado na área de gestão pública, New Public Management, etc., e o que muda na realidade. Então, eu penso que também deve-se trilhar um caminho que é complementar às boas ideias que vocês colocaram, que é pensar nas reformas setoriais, ou pensar no que o sociólogo chama de organização societária, que envolve sociedade civil, mercado e Estado, e repensar setorialmente educação, saúde, etc., para saber quais são as energias, quais são as possibilidades e qual é o papel de cada instância, sabendo que a gente não está aqui no comunismo, ninguém vai determinar o que faz o mercado e a iniciativa privada. Mas é muito interdependente, né? O debate atual é muito pobre, dizendo, não, menos Estado, não existe mercado, iniciativa privada sem um Estado próprio, adequado, sabe? Então, o debate atual é muito pobre. Então, eu penso que a gente deve avançar nas revisões setoriais para reconstruir, uma coisa como de engenharia social, mas até num princípio idealizado, para depois recompor ou repensar nos papéis. Um outro ponto, é inevitável, essa crise fiscal, essa falta de dinheiro, é inevitável enfrentá-la. Então, é uma bobagem falar em Estado mínimo, bobagem falar de cortar funcionalismo, cortes, etc., mas também é inevitável eu ter medidas que enfrentem a ausência de dinheiro. Então, eu penso que a gente deveria, até fazendo um gancho com um seminário que o Max coordenou na área de inovação, a gente deveria estimular, ter criatividade para identificar projetos que tenham payback, ou seja, que tenham período de recuperação de dinheiro rápido. Há muitas coisas que podem ser feitas dentro do orçamento do ano. Então, há muitas economias. Então, eu tenho que identificar o que eu posso fazer que não vai onerar o orçamento. E aí abre-se um espaço enorme. Né? Agora, claro que o que vocês colocaram, a questão cultural, a questão política, a política pesa mais do que a gestão, mais do que a técnica, mas eu penso que a gente tem que combinar e ter alguns caminhos, né, para poder, ao mesmo tempo, racionalizar e reduzir custos da máquina. Bom dia a todos e a todas, obrigado à presença de vocês, acho que enriquece muito o nosso debate, e vocês levantaram uma série de sugestões na área da gestão pública, que serão apresentadas aos candidatos. Não sei se eles vão ler e se eles vão levar em conta, e se, na eventualidade deles darem uma lida, se eles vão entender, eu não sei nada disso, certo? Mas a gente tem a obrigação de apresentar as sugestões e levar uma mensagem que é possível ter mudanças reais, efetivas, e que as coisas
pode mudar. Se não fosse por nada, pelo menos para deixar o nosso amigo Luiz Bevilacqua menos deprimido, certo? Né? Mas o que eu queria levantar uns pontos bem simples. O Estado brasileiro é um pouco o patinho feio do Brasil. A gente começa a falar do Estado, todo mundo desopila o fígado, né? Parece que a gente bebeu vários conhaques e todo mundo tem o que reclamar, porque os serviços são ruins. Mas isso não é o diagnóstico, não. Vocês, a Evelyn e o Humberto, pelo menos, fora os que estão aqui na audiência, nós já tivemos à frente de instituições públicas e nós sabemos o que significa tratar da legislação, das resistências corporativas, da maneira... como é que você pensa em gestão pública se você não tem um sistema público, transparente, de estímulo e de punição, certo? A estabilidade do funcionalismo é um desastre para qualquer tipo de atividade pública, entende? As pessoas fazem se querem, e se não querem, elas ficam encostadas no canto, elas se disfarçam de escrivaninha, tá? Elas ficam lá há anos, entende? Como diria o Oscar Wilde, elas fazem parte do mobiliário, né? Elas se disfarçam um pouco, elas estão lá sentadinhas, estão lá há 20 anos, 15 anos, mesmo as boas, entende? Todos nós trombamos com funcionários legais, ótimos, que às vezes são legais por 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois eles acabam vivendo a metamorfose e fazem parte daquele contingente que a gente é obrigado a arrastar. Isso faz parte, eu acredito, da desigualdade brasileira. Desigualdade no trabalho, na produtividade, que é gigantesca. O que significa, do ponto de vista concreto, para as pessoas entenderem bem facilmente, que aqueles que trabalham e que produzem dentro do setor público tem que carregar aqueles que não trabalham. Então, é como se alguém quisesse produzir permanentemente, com aquele gás todo, né? Imagino que o Daniel, na secretaria dele, todos nós, quando estivermos à frente das instituições públicas, a gente sabe que tem que estar amarrado ao pé da gente um monte de outros que estão segurando o trabalho. Agora, lembro, isso não é atribuição exclusiva do setor público brasileiro, isso é o Brasil, certo, gente? Não adianta a gente lembrar que a administração pública brasileira é ruim 1, 2, 3, 4, 5. O Brasil é assim, do ponto de vista da tecnologia, da inovação, do desempenho. A produtividade brasileira está estagnada desde os anos 80. Ela cresce absolutamente na margem, desde os anos 80. Veja quantos governos, com diferentes matizes ideológicos, passaram por esse período. Ninguém conseguiu dobrar ou avançar efetivamente a produtividade da economia brasileira. Esse faz parte do drama nosso, que está na raiz de uma crise fiscal, além dos erros de governo. Sério, mas é muito fácil para a gente falar que o governo que foi responsável pela crise... A crise fiscal nossa não é só brasileira, ela vai se arrastar por 15, 20 anos, o que significa que nós vamos ter muita dificuldade em fazer qualquer tipo de reforma. Então, o ponto meu é que eu achei interessante a apresentação de vocês, mas não há como resolver, essa é uma pergunta para vocês, há como resolver o problema de gestão pública se a gente ficar num ambiente restrito à gestão? O Fernando deu uma abertura grande, é um emaranhado de leis. Certo? Segundo, há como resolver o problema de gestão no Brasil se a gente não lembrar que existem instituições de excelência no setor público. Então, o meu problema não é que nós somos todos ruins. Meu problema é como que é possível, num país que é tão castigado pela má gestão, como é que é possível surgir Sobral? Porque isso que é a mágica da discussão, entendeu? É a gente conseguir encontrar, no meio de uma situação adversa, como é que consegue surgir gente boa. Como é que a gente tem universidades, porque todo mundo critica o Estado. Né? Mas você tem uma Universidade de São Paulo, você tem uma Unicamp. A Universidade de São Paulo e a Unicamp são homogêneas? Não são homogêneas. Aqui dentro também você tem aqueles que são mais ou menos produtivos, são mais ou menos dinâmicos, entende? Então, eu acredito que se a gente não tiver os pontos de apoio para descobrir qual é a força motriz que leva para frente as experiências, não vamos conseguir dar nenhum passo em reforma do Estado. Nenhum. Veja, eu dirigi uma instituição com 800 funcionários que investia 1 bilhão e 200 em 2010. Algo em torno de 1 bilhão e 200 ano. Eu deixei a instituição
com os mesmos 800 funcionários, investindo cerca de 12 bilhões. Bom, o que aconteceu? Com as mesmas pessoas, do ponto de vista de produtividade, é um salto gigantesco. Do ponto de vista da eficiência também. Os prazos nossos na FINEP eram de 454 dias auditados pela Ernst Young. 454 dias para você dar uma resposta para uma empresa. Imagine, fazer inovação, você demora 454 dias para dar resposta. Nós montamos um sistema que era a FINEP 30 dias. Isso virou de ponta cabeça. Certo? A mãe da gente passou a frequentar as mesas de bar, porque você muda processo, você inverte, você vira de ponta cabeça. Mas não foi só na FINEP. Várias instituições fizeram isso. Várias. Entende? Então, acho que valia a pena vocês, na pesquisa de vocês, eu não conheço a pesquisa, que a gente integra essa outra dimensão. A Universidade de São Paulo é uma das melhores universidades do mundo, apesar de que ela é totalmente travada do ponto de vista do sistema burocrático aqui dentro. Ela é travada. Alguém disse, o professor Luiz falou que ele tem que passar por cima de algumas leis. A gente faz isso diariamente aqui. Se você for seguir as regras do IBAMA para fazer pesquisa em biotecnologia, você não faz pesquisa em biotecnologia, em célula-tronco, porque elas são tão restritivas e tão controladoras que a gente não faz. Se a gente for seguir as regras do Tribunal de Contas do Estado, então é pior ainda. Tá, você faz o quê? Bom, você renegocia. Se eu fosse seguir exclusivamente as regras do TCU e as recomendações da CGU na FINEP, não teríamos dado meio passo. Agora, eu quebrei a regra? Não quebrei. Fui a Brasília e convenci, porque dentro do TCU e dentro da CGU também se encontra gente diferenciada como nós encontramos em toda parte, não é homogêneo. A gente conversou com ministros diferentes e conseguimos transmitir a ideia que era preciso mudar. Entende? Então, eu estou levantando isso porque senão a gente passa a ideia da impotência. Nós ficamos totalmente impotentes diante da reforma do Estado. E para concluir, eu não acredito por isso que tem problema de gestão gigantesco dentro do Estado brasileiro. Mas afirmar como diagnóstico que o problema do Estado brasileiro, o problema de gestão, é um erro gigantesco. Tem problema de gestão, mas não é só a gestão, não resolve. É gestão, é tecnologia, é liderança e é saber o que quer. O que você quer? Entende? O desgoverno gera a ineficiência completa. É o que a gente mais faz, é o que as elites brasileiras mais fazem, é desgovernar, desorientar as instituições do Estado. Quando elas acertam, as instituições respondem. Elas respondem. E respondem bem. Veja vocês, a FINEP era tido como patinho feio. Passou de 1 bilhão e 200 para 12. Bom, alguma coisa... não tem a ver comigo. Tem a ver com... Houve uma resposta no funcionalismo. Tem gente séria. Isso existe em qualquer lugar. Senão você não motiva, senão é totalmente errado. Então, eu queria perguntar para vocês, eu gostaria muito que, eu não conheço o estudo, mas que a gente tivesse uma visão, queria saber se vocês concordam, que é preciso ter uma visão, porque senão a gente vai ficar prisioneiro daquilo que a gente mesmo denuncia. E todos vocês estiveram à frente. A pergunta podia fazer para o Humberto, com não sei quantos anos você ficou lá, certo, Humberto? Você ficou, mudou para pior, para melhor? Eu acho que o diagnóstico é muito semelhante, entende? Pô? A bolsões de excelência está nos textos do Peter Evans dos anos 80. Não adianta olhar para o Estado brasileiro como o Estado brasileiro e fazer uma reforma do Estado. Não vai acontecer nada. Entende? Nada. Não, eu queria que a gente pusesse no debate essas conversas. Desculpe. Tem alguém lá atrás. Acho que vocês responderam um pouco depois do Acho que só a última, como ele levantou, eu... Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos, sou advogado. Tive a feliz oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês, uma parte do trabalho através da Rádio USP. E fiquei curioso com essa questão de políticas públicas, porque eu vejo que o debate de vocês fica vinculado a um micro-universo. O Estado em si nada mais é do que a lei. E essa lei se origina na Constituição. Todo o debate de vocês não fica decorrendo de normas. Todas essas ideias que vocês, tanto
debatem, estudam, não ficam presas porque as normas enrijecem qualquer ação que possa ser feita no intuito de implementar melhorias para o Estado? Então, mais do que discutir, fazer o trabalho de vocês, de implementar uma ideia, não deveria ser necessário também a discussão da mudança legislativa? O Estado precisa mudar. O sistema político oferece o caos para ficar oferecendo remédio gotejado para o povo. Não existe interesse político de se resolver a questão do Estado, porque se faz necessário o caos para que se alegue que tenha que se investir o dinheiro naquele setor, para o setor não funcionar bem, para que se injete mais dinheiro com o passar do tempo. Essa é a política de Estado que se pratica. E essa política decorre das normas, decorre da Constituição, de todas as normas abaixo dela. Se nós não mudarmos a Constituição e as normas, nós não vamos conseguir mudar o Estado. Todo o debate, todo o trabalho de vocês, de décadas de estudo, vão ficar se perpetuando sem um resultado efetivo. Aí não caberia uma discussão, principalmente pela parte de vocês que são doutores e mentes pensantes a respeito do assunto, de efetivamente mudarmos as normas, para mudarmos a característica e o perfil de atuação do Estado, porque a máquina do Estado, numa cadeia de procedimentos, ela não vem, o Estado, com as instituições, a materialização do Estado, não decorre da Constituição? O Estado vem depois da Constituição. Se o Estado não funciona bem, o que desenha ele, como os doutores mencionam, projeto de arquitetura, de desenho, o desenho do Estado não é a Constituição? Se a máquina não funciona bem, o projeto está errado. Se nós levarmos para uma visão simplória de comparar um veículo, aquele carro que está ali efetivamente foi uma série de projetos, ele esteve no papel. Então, se existe a necessidade de um recall naquele veículo para substituição de uma peça, tem que se alterar o projeto, tem que se alterar o papel. A máquina do Estado não funciona bem. Por quê? Aquela máquina, as instituições que não funcionam bem, funcionam de acordo o projeto, de acordo à lei. Se nós não vamos conseguir mudar o carro sem mudar o projeto. Então, não seria necessário uma discussão nesse sentido de viabilizar políticas ou viabilizar a mudança das normas para que as políticas, que é uma cadeia de procedimento, no segundo momento, consigam trazer e surtir um resultado efetivo para o povo? Muito obrigado. Eu vou passar para a Evelyn e para o Humberto. Eu anotei aqui 4, 5 demandas e autores de perguntas. O Daniel, o prof. Beraldo, a Cecília Olivieri, que nos mandou uma pergunta da USP Leste, o Glauco e agora a sua, Antônio Carlos. Como nós temos pouco tempo, eu vou escolher uma pergunta para responder e eu vou fazer uma observação ao professor Bevilacqua e ao Glauco. E quero ser otimista, né? Em primeiro lugar, que eu queria assinalar é o seguinte: o que nos moveu a fazer esse documento, que não é pesquisa, ele retrata a experiência deste grupo, que é constituído de acadêmicos, profissionais, consultores, que tem aí uma trajetória de pelo menos 20 anos na gestão pública, né? Não só como funcionários. O que nos moveu foi exatamente isso, que nós estamos vendo que a sociedade tem uma visão caricata do serviço público, quando, na verdade, foram feitos importantes investimentos nos últimos 30 anos no Brasil, com resultados. Eu quero assinalar alguns deles. O primeiro, que nós temos uma força de trabalho hoje, especialmente no setor, no governo federal e também nos estados, em vários municípios, muito qualificada. Quando nós olhamos os dados sobre o número de cursos de graduação e pós-graduação em administração pública no Brasil, é uma coisa impressionante. De 95 para cá, eles decuplicaram.
inclusive a Universidade de São Paulo, onde eu tive o prazer de ser professora, né? Decuplicaram. No Brasil inteiro, no interior do Pará, tem curso de gestão pública, e isto, de fato, se reflete numa melhoria da qualidade desse perfil, tá certo? Então, nós temos mais gente e mais gente mais qualificada. Uma terceira coisa que eu acho importante, vou citar uma experiência da qual tenho feito parte, mas todos aqui também, Hélio e Jani, que é os congressos que nós temos feitos. Certo? Ano a ano, nós temos levantado exatamente experiências bem-sucedidas, não é, na área de gestão pública e, com certeza, também em todas as políticas públicas. Então, nós temos, sim, resultados muito positivos. Não só isso, como a experiência que eu tenho tido de acompanhar esses congressos, essas experiências, elas se disseminam. Há um aprendizado coletivo muito interessante. Eu vejo também que há inúmeros prêmios de inovação que também têm que ser assinalados. Agora, então, nós temos que jogar luz sobre isso, né? E eu estou também, mais uma vez, otimista. O Dr. Beraldo disse que vai ao psiquiatra, mas ele não deve ir ao psiquiatra, ele nos deve ajudar a liderar um movimento dessas pessoas, não é, que conhecem esse caminho. Nós temos que nos articular, de fato, para jogar luz sobre isso que está ocorrendo de bom. Então, eu volto à formulação inicial. O que nos moveu a fazer esse documento foi exatamente isso, de dizer, não, olha, realmente há muitas coisas para se fazer, nós porque estamos mais envolvidos, sabemos quais são os caminhos mais curtos, mas já houve uma trajetória que, por favor, não nos deixamos levar por essa caricatura que está sendo vendida. A sociedade comprou essa caricatura porque realmente é o mais fácil. Eu escuto diariamente essa caricatura, tá certo? Nós não podemos dispensar esse mínimo que conseguimos acumular ao longo desses anos. Humberto? É muito difícil, né, a gente tratar um tema, um objeto hipercomplexo como o Estado, ou talvez até mais amplamente falando, como o processo de perceber, tratar problema público num determinado lugar do mundo, né? O Estado se presta a isso, mas é muito difícil a gente tratar, abordar isso, e é muito difícil falar sobre isso de uma maneira fatiada e de uma maneira breve, como a gente está fazendo aqui nesse colóquio, né? Então, o que a gente, como a Evelyn colocou, um grupo de profissionais e acadêmicos e profissionais, e, enfim, envolvidos com essa questão, elaborou um documento, ele está fatiado, é difícil tratar as coisas assim, né? Foi difícil debater, discutir como é que faz, e é mais difícil ainda a gente trazer uns pedaços disso aqui e apresentar, né? Então, esse objeto multidimensional, multifacetado, hipercomplexo, que você quiser, né, ele comporta mesmo essas múltiplas dimensões. O colega falou da dimensão jurídica, o Fernando explorou essa dimensão da cultura política, da sociedade, da cultura, etc. Vários de nós aqui, cada um acrescentou uma, né? É muito difícil abordá-lo nessa multidimensionalidade. O documento, de alguma maneira, ele tentou levar em conta, na medida do possível das nossas limitações, essas múltiplas dimensões, né? Reconhecendo tudo isso. Então, eu quero dizer que não é um debate fácil entre nós. Imagina um debate, como é que você envolve a sociedade, né, nesse debate, como é que você dissemina e amplia esse debate. Eu quero fazer uma referência direta à questão do Daniel, porque a questão dele permite explorar um pouco o lado positivo da história, né? Então, terra arrasada, não tem saída, vamos, né? Psiquiatra, Rivotril, cortar os pulsos, quer dizer, não é por aí.
Na verdade, o Estado vem se transformando, né? Existem ilhas de excelência, existem resultados de políticas públicas, né? No geral, a gente tem um problema da média, né? No geral, tem coisa muito ruim, tem coisa muito boa. No geral, a gente tem um problema de desempenho, mas há coisas boas acontecendo, claro que sim. A dimensão da tecnologia é a que melhor permite que a gente visualize os incrementos, porque no bojo, inclusive, da onda de inovação, inclusive no setor público, né, há uma lenta transformação, que é uma transformação incremental, frugal, no dia a dia, na calada da noite, no bom sentido, coisas boas são feitas, incorporadas, etc. A tecnologia permite explorar esse lado mais interessante, né, mais visível da gestão pública em benefício do cidadão, né. E tem que ser, quer dizer, e outro detalhe, quer dizer, o documento buscou o tempo todo se posicionar nessa perspectiva, não numa perspectiva de centro de governo, né, mas numa perspectiva de ponta, do cidadão, das áreas finalísticas de política pública, entregando políticas e serviços para o cidadão. Então, acho que tem sim transformações positivas, tem ilhas de excelência, tem pessoas extraordinárias no setor público, né? Eu vivi 20 anos da minha vida no setor público, convivi com várias delas, me inspirei em várias delas, né? E agora, há problemas profundos a serem tratados, pensados, discutidos, etc. Dá para avançar aqui e ali, há experiências de avanço nos últimos anos, aqui e acolá. Talvez as probabilidades de avanço sejam maiores nos estados e em alguns municípios. O papel das lideranças é fundamental, né, no sentido dos líderes, enfim, exercerem uma liderança transformadora, que são aquelas pessoas visionárias, que são aquelas pessoas que têm ideias acertadas e que vislumbram brechas, que trabalham nas brechas, tá certo? Que aproveitam janelas de oportunidade, ou em alguns casos arrombam janelas de oportunidade, né? Com pé de cabra, né? Para arrombar a janela, criar janela de oportunidade e viabilizar transformações, né? É importante a gente ter uma visão ideal, né? Para a gente poder perseguir o possível do ideal. O que é perigoso é um ideal do possível, né? Isso é mediocridade. O ideal do possível é eu só vou fazer o que é possível. Isso é óbvio, né? Mas você tem que ter um ideal para ir naquela direção. Você vai caminhando na medida em que dá, surgiu uma brecha, você cria. Eu acho que esse é um padrão que dá para esperar, é o melhor padrão que dá para esperar, e tentando lidar com as dificuldades. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Na verdade, a estabilidade, o Glauco se referiu a ela, hoje há um consenso entre o debate técnico que é um problema. Pelo menos a estabilidade generalizada e incondicional, né? Muito bem. A estabilidade já foi quebrada lá na emenda 19. Né? O problema é que até hoje não se fez uma lei para regular a demissão por insuficiência de desempenho e por excesso de quadro, né? E o problema é que, mesmo que se faça, vai ser muito difícil demitir alguém por insuficiência de desempenho se você não tem um modelo de gestão para desempenho, né? Óbvio. Então, o sujeito vai para a justiça, né? Qualquer primeira instância vai dizer, não, ele está sendo perseguido. Como é que vão demitir o cara por insuficiência de desempenho se a organização não tem meta clara, não tem um sistema minimamente de construção de uma agenda, de monitoramento, de avaliação, etc, etc. Bom, mas, então, de qualquer maneira, o meu exemplo é o seguinte, eu não estou fazendo previsão nem nada disso, jamais me arriscaria, mas há uma grande probabilidade que nos próximos anos os governos, os governadores, enfim, pressionem o Congresso a regulamentar esse dispositivo, tá certo? Porque eles chegaram num limite, as pessoas vão embora, vai desabar mesmo, vai estourar na ponta, não vai ter escola, não vai ter hospital, não vai ter delegacia, dentre outras coisas. Alguma parcela dessa reposição vai ser com novos modelos, que já estão começando a se ensaiar. Parcerias na educação, parcerias na saúde já tem uma trajetória, né? Segurança é um outro universo, mas enfim. Mas em alguma extensão você vai precisar repor gente, aqui e acolá, em alguma extensão, né? Então você vai ter que enxugar para repor em parte e por aí vai. Então, esse é um exemplo de brecha. Algumas
A água vai passando pelas rachaduras, alguma coisa vai dando para fazer no meio do caminho. Mas isso vai depender da atuação dos líderes, que vão ser as pessoas que vão ter que tomar consciência, criar um ânimo, um estado de espírito, transformar isso em proposta, viabilizar, criar as coalizões, né? Construir, casar os problemas com as soluções. Eu acho que há muitas possibilidades, sim. Não só das inovações corriqueiras do dia a dia, mas da atuação das lideranças ao longo do caminho. Mas insisto, queria terminar com isso. A gente precisa construir um ideal, né? Nós nos acostumamos com um padrão de Estado complicado, ruim, insuficiente, de baixo desempenho, né? Eu acho que a gente tem que considerar isto uma coisa inaceitável e começar a vislumbrar claramente as soluções e colocá-las em prática. Bom, só para fechar, eu não queria, obviamente, que ninguém buscasse o psiquiatra, na verdade, mas o que eu acho que é importante pensar é que o Brasil teve uma transformação enorme de 88 para cá. Este ano a gente vai completar 30 anos da Constituição. Estava acabando de escrever um artigo acadêmico sobre isso ontem. E se nós pegarmos uma série de indicadores sociais, o Brasil teve uma transformação enorme. Em 1988, 1/3 dos brasileiros de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Hoje, 3% dos brasileiros de 7 a 14 anos estão fora da escola. E eu aqui poderia derramar 500 coisas. O problema é que a história muda. E, nesse sentido, o que você consegue fazer como correto, como bom no momento, num outro momento você precisa pular para um novo patamar. E o fato é que o Brasil conseguiu fazer uma transformação brutal durante um período e nos últimos anos não consegue dar um novo pulo. Esse é o ponto. Eu citaria Weber na política como vocação. O objetivo da política é buscar o impossível para alcançar o possível. Eu gosto mais da frase do Weber. E o fato é que, por todas as transformações que nós tivemos, elas geraram mais demandas por transformação. É isso que a nossa sociedade é hoje. Veja, o brasileiro mediano hoje, que nós estamos construindo dos últimos 30 anos, é alguém que, no máximo, teve uma geração que complementou o ensino fundamental. Isto é o brasileiro mediano. Se nós olharmos daqui a algum tempo, vai ser um brasileiro mediano diferente e que vai cobrar mais e mais coisas. Imaginem esses jovens que estão entrando por cotas no ensino universitário. O efeito imediato vai ser pequeno, mas imagine daqui a 10 anos isso. Nós estamos criando, portanto, uma expectativa de mudança brutal. E, portanto, todo o esforço que nós tivemos de 88 para cá foi muito importante. Ele é o alicerce a partir do qual se faz todo o resto, mas ele é muito insuficiente, Glauco. Esse é o ponto. É muito. Não é para buscar o psiquiatra, é no sentido de que nós temos que pensar em como ampliar isso. Mesmo nossas ilhas de excelência vão ter que melhorar. Eu outro dia conversava com o prefeito, um dos irmãos do Círio lá em Sobral, e eles, se fosse pegar o resultado do Fundamental 1, eles teriam um resultado, se você comparar, você faz um exercício econométrico, comparar com a idade do PISA, é bem maior a idade do PISA, mas eles estariam acima da OCDE, estariam entre os 10 primeiros países do PISA. No Fundamental 2, não, eles estão lá entre os 20 primeiros. E eu falei, mas o que vocês querem? 20 primeiros é espetacular. O que vocês querem? Ele falou assim, eu quero aumentar as expectativas. É isso que está faltando para a gente tem que aumentar as expectativas. Em vez de buscar o psiquiatra, é aumentar as expectativas, porque a sociedade brasileira vai precisar de lideranças, de gente que aumente nossas expectativas, e não que rebaixe. O que me deixa triste, e termino aqui, quer dizer, não é que nós não melhoramos muito nos últimos anos, melhoramos muito. O tema é o retrocesso. É pior, o tema é o retrocesso. Porque o debate atual é pior do que os debates anteriores. As coisas que foram colocadas na mesa são piores do que os debates anteriores. E o que se vislumbra como soluções imediatas... A Constituição de 88 está em risco, Glauco. Este é o ponto. Ou seja, a gente fez esse esforço brutal. Se quisermos melhorar, nós vamos fazer emendas à Constituição, utilizá-la.
mas não sei o quanto ela sobrevive. Eu tenho muito medo de que ela não sobreviva, porque o sentimento atual, vamos voltar a uma coisa antiga, lá do século XIX, de um homem barbudo, tal, mas que já vinha antes de um outro homem. A dialética supõe que você só faz ruptura se você tem continuidade, não é isso? Se você é capaz de aprender e melhorar. A gente melhorou e não aprendeu com o que melhorou e não aprendeu com o que não melhorou. Então, acho que a gente tem que ter essa capacidade de fazer um balanço e dizer o que a gente aprendeu com o que melhorou e o que a gente não aprendeu com o que piorou. Porque o debate atual, pode ser que eu esteja enganado, Beraldo, mas o debate atual é um debate em que as portas de melhoria, os aprendizados estão sendo jogados no lixo. E aí, quer dizer, nós temos que ter acho que o documento, eu não faço parte do documento, mas aqui defendendo o documento, e que começa inclusive dizendo quais foram os avanços, é o início do texto, quais foram os avanços no Brasil, é dizer assim, nós temos a partir desses avanços, para onde a gente vai? Porque eu temo que se a gente não descobrir o que avançou e não tiver um ideal, nós vamos retroceder. E aí, vamos parar por aqui. Bom final de semana para todos, coisas assim. Obrigado, pessoal. O próximo debate vai ser sobre saúde, no dia 28, às 10 horas da manhã. Tema, o IBOP faz essa pesquisa sobre políticas públicas no Brasil há 20 anos, e saúde lidera recorrentemente. Portanto, é um tema fundamental. Claro. Não entra no debate, porque evidentemente está tarde, mas além de agradecer muito a participação de vocês e a equipe que dá apoio, também dizer o seguinte, pegando o que o Humberto falou no começo, né, da tal da Kombi, agora Kombi expandida, se quiserem fazer nesse Food for Thought Truck, quiserem ancorar aqui no Instituto, o convite está feito. Obrigado.